Eu vou pedir para o irmão Alan. O irmão Alan vai chegar aqui. Ele vai fazer a leitura para nós aqui, do verso 15 ao 23. O irmão pode chegar aqui, irmão? Faça favor para nós. Bom dia, irmãos. Leiamos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm ante vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seu fruto os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai eterno, muito obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Te peço, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, essa escola dominical, ó Pai, cada um que está aqui, ó Pai querido, cada um que está ouvindo nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando grandemente, esteja usando o teu servo, ó Pai, nesse estudo, que o Senhor esteja abençoando ele, que ele venha falar tudo inspirado de Ti, ó Pai. Abençoa, Pai, queridos irmãos que estão enfermos, ó Pai, a cada um que o Senhor esteja visitando, ó Pai, nesse momento, ó Pai, querido, que o Senhor esteja abençoando e curando, Senhor Deus, segundo a Tua santa vontade, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, peço e te agradeço. Amém. Muito bem. Obrigado, irmão Alan. Nós estamos aí vendo as parábolas, né, do Senhor Jesus. E nessa manhã nós vamos ver sobre a parábola dos dois animais e as duas árvores, né? Nós vimos na semana passada, nós vimos a parábola dos dois caminhos, né? E essas parábolas agora que nós vamos ver são parábolas que vêm após Jesus ensinar sobre os dois caminhos que existem, né? Um caminho largo e porta larga que conduz a pessoa, né, à perdição. As pessoas já nascem já neste caminho, como nós vimos na semana passada, e o caminho estreito, aquele caminho que conduz ao céu, né? Esse caminho é direcionado em Jesus, né, na sua palavra. Então, este caminho é o único que pode levar ao céu. E agora Jesus, então, ele começa a combater agora as heresias, ou melhor, os hereges, né, os falsos profetas, que já naquele tempo de Jesus, e até mesmo antes que Jesus viesse ao mundo, né, sempre houve falsos profetas, pessoas que estão ensinando coisas que não são verdades, né, e infelizmente estão levando muitos, né, guiando muitos para o inferno. Então, depois de Jesus falar sobre o caminho verdadeiro que conduz para a vida, ele reconhece a existência, né, de um caminho de perdição, e ele nos alerta sobre os falsos profetas que arrancam o homem do caminho verdadeiro para levá-los até mesmo à destruição. E Paulo, né, já falava sobre isso nas suas epístolas. Uma das grandes características desses falsos profetas é que normalmente eles não vão atrás de pessoas que estão em casa, sem nenhuma religião, né? Mas a característica deles normalmente é tentar tirar alguém que está já servindo a Deus, né, em uma igreja, de repente até uma igreja que prega a verdade, mas eles estão ali tentando arrancar aquela pessoa do caminho bom e colocá-la no caminho de perdição. Então agora Jesus ele vai nos exortar aqui nestas parábolas a nós tomarmos cuidado com esses falsos profetas. Irmãos, inclusive, né, nesses dias que nós estamos passando de pandemia, aonde muitas pessoas não têm chegado à igreja, mas estão assistindo os cultos, né, online, pelas redes sociais.
E, infelizmente, nós sabemos que muitos também têm deixado, né, de assistir os cultos da sua igreja, estão assistindo cultos de outras igrejas. E dentre essas, né, há algumas que são hereges, algumas que são guiados, né, ali aquele povo pelos falsos profetas. E, infelizmente, muitas pessoas têm se embrenhado, né, nesse caminho, mas nós devemos tomar cautela, precaução, olharmos realmente para o que Jesus vai nos dizer aqui nesta manhã, para que a gente consiga entender o que é um falso profeta, o que é uma heresia, dentro de todas essas, né, igrejas que nós estamos vendo aí nas redes sociais durante esse período, né? Nós temos visto muitas igrejas pregado heresia e muitos lobos, né, como Jesus aqui mesmo disse nesta parábola, vestido, né, de pele de ovelha. Então, olha só, vamos aí rapidinho. Deus nos ajudando aqui, nós vamos ler 3 pontos aqui rapidamente. Jesus nos chama a atenção, primeiramente, para essa questão de que existe falsos profetas, né? O versículo 15 aí que o irmão Alain leu nessa manhã diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, olha só, a palavra a qual Jesus começa aqui, ele começa dizendo: acautelai-vos, ou seja, tome cuidado, analise bem, preste atenção, porque por aí existem muitos lobos vestidos de pele de ovelhas. Então existe, né, dentro deste núcleo religioso que nós vivemos, muitos que são, ao contrário de serem pastores, são realmente lobos travestidos de ovelha. Então nós devemos tomar cuidado, né, com a falsidade, inclusive, desses falsos profetas. E é o que Jesus ele vai chamando, né, a nossa atenção no decorrer do texto. Tomar cuidado, né, com a falsidade. Estes falsos profetas, eles são de tal forma, eles cuidam, né, da sua aparência ali, tentando, né, se colocar como uma ovelha, de que às vezes nós vamos ter até muita dificuldade realmente de identificá-los como sendo um falso profeta, como sendo até mesmo alguém que pregue heresia. Então, Jesus nos chama a atenção aqui a algumas coisas com respeito a isso. Estes falsos profetas, eles não são o que parecem ser. Veja que Jesus diz aí, né? Mas interiormente são lobos vestidos de ovelhas. São lobos devoradores. A palavra de Deus deixa bem claro para nós. Aquilo que de repente parece, mas não é, né? E nós temos visto isso, infelizmente, por dentro, né, até mesmo das nossas casas, por meio dos canais, né, televisão, como eu disse também, as redes sociais, nós temos visto isso. Nós olhamos, né, e mais adiante nós vamos ver algumas características, como a gente pode até mesmo identificar esses falsos profetas, mas o que nós temos visto, principalmente nas redes, né, de televisão, nós temos visto ali pessoas que estão procurando cada vez maior favorecimento de si mesmo, né? Eles não estão preocupando com as pessoas. Eu desafio, inclusive, você assistir aí um dia só, né? Não assiste muito não, mas assiste um dia só um desses canais que se dizem, inclusive, evangélicos, e você depois me fala quantas vezes eles vão falar sobre salvação. Quantas vezes eles vão demonstrar uma preocupação com a alma do povo. E, na verdade, não há essa preocupação, né? Há uma preocupação no enriquecimento destes próprios líderes religiosos. Então, Jesus aqui ele chama a atenção, porque nem tudo, irmãos, que parece é. Amém? Nem tudo que parece é, né? Nós temos um ditado, diz assim, nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que fala de Deus é de Deus também. Eu já estive conversando com várias pessoas, né, evangelizando inclusive, e as pessoas falando, né, que, mas fala de Deus é de Deus, né, pastor? Fala de Deus é bom, né? E não é assim. Nós sabemos, inclusive, que Satanás tem usado realmente da religião justamente para enganar o povo, para levar o povo para mais longe de Deus. Ao contrário do que muitos acham, né? Que olha, a religião sempre vai ser boa. Religião sempre é procurando levar o homem para mais perto de Deus. Mas pelo contrário, irmãos, o que nós temos encontrado neste mundo são religiões, a grande maioria, levando as pessoas para mais longe de Deus possível, deixando, né,
ali aquelas pessoas cheias, né, do egocentrismo, aquelas pessoas preocupadas, né, com o enriquecer-se, né, a avareza, são pecados. Essas igrejas, inclusive, estão incentivando o pecado na vida do povo, ao contrário de pregar contra o pecado, né, de tentar levar o povo para mais perto de Deus, é uma vida de santidade, até mesmo ganhar, né, estas almas para Cristo Jesus. E isso, né, não tem ocorrido. Não devemos também nos impressionar com as vestes, né? Aqui na parábola, quando o Senhor Jesus Cristo disse aqui que eles se vestem, né, como cordeiros, vestidos como ovelhas, esta veste aqui é um simbolismo justamente das práticas religiosas, né? Mais adiante, Jesus ainda menciona essa questão na parábola, dizendo, né, que muitas das vezes as pessoas clamaram por ele e tal, e fizeram tanta coisa, até trabalharam, estavam julgando que estavam trabalhando na obra de Deus, para Deus, inclusive, mas, no entanto, Deus nunca os conhecera. Então, as suas práticas religiosas são sem valor algum, né? Estão fazendo ali algo realmente só por aparência. Outro dia, estava ouvindo, né, uma entrevista, e um pastor, né, inclusive destas igrejas, falando, né, a respeito disso, né, falando assim, olha, e eu tenho que andar mesmo de carrão de ano, né? Eu tenho que ter fazendas mesmo. Eu tenho que fazer tudo isso porque eu prego que o povo vai ser próspero. Imagina eu, né, andando de carro velho. Imagina eu, né, sem uma fazenda. Que Deus é esse que eu estou pregando, né? E pelo contrário, né, nós sabemos muito bem, a Sagrada Escritura nos ensina justamente quem é o Deus das riquezas, né? Mamon, que é o diabo. Pastor, o senhor quer dizer que não pode ter um cristão rico? Pode sim. Com certeza pode. Mas que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, tendo em prioridade nos enriquecer neste mundo, isso é uma mentira. Ele mesmo disse, né, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus Cristo nasceu em um lar humilde, né? Teve um humilde nascimento, viveu em um humilde lar, viveu uma vida humilde nesta terra. Então, amado, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque a maioria das pessoas estão vivendo, né, somente de uma forma aparente para levar outras pessoas adiante deles, inclusive, para o inferno. E eu fico, né, triste, mesmo como eu disse aqui, eu fico triste demais quando às vezes vejo isso, ou então estou evangelizando, falo com alguém, né, sobre Cristo, e essa pessoa começa a falar sobre prosperidade, e foi inculcado já na mente daquela pessoa que a riqueza deste mundo vale muito mais do que a alma dele, é muito mais importante do que a eternidade dele com Cristo, enquanto nós vemos os ensinamentos, né, do nosso Deus sendo completamente contrário a isso. Os irmãos se lembram do rico, né, insensato, quando ele disse lá, olha, eu já plantei e colhi em abundância, agora eu vou derrubar os meus celeiros, vou guardar tudo isso que eu plantei, e depois então eu vou dizer, alma, né? Descansa, come, bebe, folga. Mas, no entanto, a palavra que vem em seguida, né, é uma pergunta dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que nós temos visto são igrejas realmente que estão levando as pessoas à prosperidade. Estão levando as pessoas realmente a ganhar, né, muito dinheiro neste mundo aqui. Estão levando as pessoas a ter uma mudança de vida social. Mas não há uma mudança de vida espiritual, não há a certeza, né, da vida eterna, como nós bem temos. Então, amado, nós devemos tomar cuidado com esses falsos profetas. Eles vivem uma falsa religião. Olha o versículo 21, onde ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E é uma certeza que o Senhor aqui nos dá. Nem todos aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor, nem todos aqueles que estão, de repente, diante de um grupo de pessoas em cima de um púlpito, ensinando, falando sobre a palavra de Deus, nem todos esses vão entrar no céu. Porque muitos desses, né, estão ali realmente militando aos seus próprios interesses, às suas próprias custas. Outra questão, né, que nós devemos nos acautelar, nós devemos tomar cuidado com a sutileza desses falsos profetas. Uma falsa aparência, inclusive, de piedade. É o que Jesus nos chama a atenção nesta questão. Que muitas pessoas estão ali trabalhando, estão fazendo, até mostrando uma falsa piedade, né? Oram pelos outros, fazem imposição de mãos e tudo mais, mas, no entanto, né, são lobos vestidos de ovelhas. É uma falsa religiosidade. As pessoas não têm
mudança, né, de vida, não tem um comportamento realmente ao qual um servo de Deus deve ter. Eles também penetram sorrateiramente no meio da igreja com o intuito de prejudicar o rebanho de Deus. É isso que eles fazem. Olha comigo rapidinho lá em Atos capítulo 20. Vamos lá? Atos capítulo 20. Verso 29. Olha o que diz aí. Diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Né? E eles entram sorrateiramente. Eles vão entrando de forma que não se vê. Né? Assim, inclusive, que o lobo caça, né, a sua presa. Ele vai devagarzinho, ele vai chegando perto, ele vai, e quando então ele vê que está numa distância adequada, própria para o bote ali, né, ele então salta em cima da sua presa e ali dilacera, né, a sua presa. Jesus chama atenção aqui, né, a palavra de Deus nos chama atenção, porque eles também são assim, eles são sorrateiros. Eles vão entrando dentro da igreja como se não quisessem nada. Eles vão chegando no povo, né, de uma forma que o povo vai ficando tão ligado, né, com eles, mas quando eles vêm no futuro, já foram, né, dilacerados por estes lobos travestidos aí de ovelhas. Nós devemos também tomar cuidado, irmãos, com a mensagem desses falsos profetas. Olha só comigo rapidinho, lá em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo 4, olha o verso 3. A palavra de Deus diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-a às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra, né, de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo aqui, enquanto exortava, né, Timóteo, ele estava dizendo, olha, você tome cuidado, porque no futuro você vai ver pessoas que vão estar realmente interessados em ouvir coisas que lhe agradam. Então, estes falsos profetas, o que eles fazem é justamente isso, né? Eles pregam uma palavra que agrada ao povo. Vamos ser sinceros, gente. Quantos aqui gostariam de ter um pouquinho mais de dinheiro do que você tem? Levanta a mão. Aí, ó. Unanimidade, né? E o que é que eles pregam? Prosperidade. Todos prosperam na igreja? Não, nem todos ali prosperam. Inclusive, muitas pessoas depois, até mesmo quando a gente vai evangelizá-las, elas não querem nem mesmo ouvir o que a gente tem para dizer, porque a elas foi prometido que se elas fossem fiéis, que se elas dessem o dízimo, que se elas fizessem isso ou aquilo, elas seriam prósperas. E, no entanto, elas ficaram dentro da igreja por anos, sendo ali fiel no dízimo, fazendo as coisas e tal, e nunca que essa prosperidade chegou. E aí elas desanimam da religião, e elas então saem fora, e elas nem querem ouvir falar mais de crente. Não é assim? Nós encontramos, né, por vezes. Mas o que é o problema? O problema é que as pessoas hoje em dia estão procurando realmente ouvir palavras que agradam a ele. Ninguém quer realmente chegar dentro de uma igreja onde o pastor está pregando, né, contra um pecado que ela pratica. A pessoa não quer isso. Mas a palavra de Deus é justamente isso. À medida que nós lemos a palavra de Deus, se nós lemos, você lendo na sua casa, né, a palavra de Deus, é justamente para que Deus fale com você, mas que Ele fale com você até mesmo na questão de te mostrar aquilo que você está errando, naquilo que você está pecando, para que você abandone esses pecados. Nós estamos hoje vivendo, né, uma geração evangélica onde as pessoas não querem viver uma vida santa, onde as pessoas não querem, né, limpar as suas vidas dos pecados os quais elas têm praticado. Pelo contrário, parece que elas querem viver mais ainda na libertinagem. Quanto mais liberdade elas têm para pecar, melhor é para elas. Só que a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós devemos purificar as nossas vidas, santificar as nossas vidas. E até, inclusive, a palavra de Deus nos dá, né, um parâmetro de santificação. A palavra de Deus diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Olha só, olha o parâmetro, né? Olha que nós devemos chegar. O alvo é justamente chegar à santidade tal como de Cristo Jesus. Ó pastor, nós sabemos que nós não vamos chegar
a ser santo, tal como Jesus. É verdade. Enquanto nós estivermos amarrados nesse corpo pecaminoso aqui, nós ainda vamos pecar, sim. Mas o que Deus espera é que nós venhamos lutar constantemente contra os pecados em nossas vidas. Purificar as nossas vidas cada vez mais. Então, por isso, amado, as igrejas, né, que pregam a palavra de Deus, que estão pregando a verdade, na realidade, cada vez estão ficando mais vazias. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Preferem ouvir a mentira. Estão acostumados a ouvir mentira. Nós temos aí, inclusive, no nosso país, né, um problema grave aí, não só no nosso país, mas isso a nível mundial. Inclusive na questão da própria mídia, né, uma mídia mentirosa. Todo país tem isso. Você começa a assistir os jornais e você começa a olhar algumas notícias e daí a pouco, se você é um pouco esperto, se você já começa a captar isso, você vai ver que muitas daquelas notícias ali são mentiras, eles estão aumentando bastante a respeito daquilo ali. Então, nosso país, né, ele já está assim, nós estamos acostumando a viver nesta mentira. E nós também estamos querendo, né, inclusive, fazer dessa mentira também a nossa fé. E nós não podemos fazer assim. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela deve ser lida, ela deve ser guardada e ela deve ser praticada. Amém? Deve ser praticada. Então, cada vez que nós chegamos na igreja, você não deve esperar chegar na igreja e sair daqui, né, pulando de alegria, aquela motivação, agora eu vou arrebentar com o mundo, né, e tal. Eu sei que às vezes Deus faz isso com a gente, mas o sentimento correto qual nós devemos vir na igreja é realmente com o coração contrito, derramar o nosso espírito, a nossa alma diante da presença do nosso Deus, esperar realmente com que Deus fale com cada um de nós aquilo que nós necessitamos de ouvir, para que Ele nos mostre naquilo que nós estamos falhando, para que Ele nos mostre como é que nós podemos sair fora daquele pecado, abandonar aquele pecado, para que Ele nos dê força para isso, inclusive, para que nós, ao sairmos daqui, sejamos ainda uma luz mais forte, alguém que reflete realmente a glória de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E não é aquela ideia, eu tenho que ir lá e o pastor tem que me motivar. Hoje em dia, né, inclusive, estão acabando os pastores. O que estão surgindo agora são coaches motivacionais. Não é assim? Você ouve, não precisa ouvir muito tempo, não. Você ouve aí algum pastor que você pegar na rede social, você vai ver que são coaches. Eles estão deixando você sempre para cima. Eles não falam nunca sobre o seu pecado, eles mostram que você é uma pessoa boa, que aquilo é que você tem que ir para cima mesmo, que Deus vai te abençoar em todas as coisas, mesmo estando vivendo uma vida errada diante de Deus, Deus vai te abençoar. E aí as pessoas vão vivendo assim. Então, estão acabando, né? Os pastores estão aí tendo coaches motivacionais. Porque a ideia deles é que o povo realmente anime, se prospere, e eles então consigam, através das suas campanhas, arrecadarem cada vez mais dinheiro para eles mesmos. Para eles mesmos. Então, amados, tome cuidado, né? A pregação da palavra destes falsos profetas, que são realmente palavras para agradar o homem. Eles oferecem também falsa esperança, né? Falsa esperança. Eu já disse aqui, os irmãos conhecem com certeza algum caso assim. Lá em Franca nós tivemos um caso deste, né? Uma senhora aposentada que o pastor de uma dessas igrejas ali, pregando e tal, motivando as pessoas a darem tudo que elas tinham. Esta mulher deu a sua casa. E depois, né, passado alguns dias, por não ter recebido a bênção a qual aquele pastor havia proposto, então ela estava lá na justiça tentando reaver a sua casa, a sua única casa, de volta. Porque, amado, eles estão oferecendo, né, falsas esperanças para as pessoas. O Senhor Jesus não prometeu que iria fazer todos os teus filhos ricos, em momento nenhum. Ele não prometeu felicidade constante neste mundo em que nós vivemos, em momento nenhum. Pelo contrário, né, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa alegria está justamente no fato, né, de termos as nossas lutas. Cada um de nós temos as nossas lutas, os nossos sofrimentos, e cada um de nós temos uma experiência no meio dessas lutas, desse sofrimento que nós estamos passando, nós temos uma experiência diferente com Deus. Nós vemos ali Deus trabalhando, agindo de uma forma diferente na minha vida, na sua vida, nos livrando daquilo ali. Quando nós chegamos do outro lado, quando nós obtemos a vitória, né, naquele sofrimento, aí sim há alegria, há regozijo de olharmos e ver como Deus cuidou de nós naquele momento de tristeza ali, de aflição atrás que nós estávamos passando. Mas Deus nunca prometeu
que nós não teríamos sofrimentos. Então, amado, tome cuidado, né? Tome cuidado com aquilo que você tem ouvido. Eles também substituem, né, a palavra de Deus por sonhos, né, mentirosos. E às vezes a gente vê essas igrejas, né, principalmente neopentecostais, onde de repente se levanta lá alguém dentro da igreja e diz que teve uma revelação, teve um sonho e que vai acontecer isso, isso e isso na vida de uma pessoa, e eles chegam para aquela pessoa e falam tudo que vai acontecer, e aquela pessoa fica esperando a vida toda e nunca acontece, né? Nunca acontece. Eles são mentirosos. Mentirosos. Eles pregam a libertinagem ao invés da obediência. E o que Jesus diz aí no versículo 21, ele diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembra? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Uma das características, né, nós podemos perceber se nós somos de Deus ou não, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor ou não, é justamente por meio da obediência. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você vai buscar viver em obediência à palavra de Deus. Mas se você não entregou, para você o tanto faz. Tanto faz você viver o que a Bíblia está falando, como não tem peso algum para você. Inclusive na hora dos momentos, né, de pecado, você não sente nada. Isso é uma grande característica de alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós entregamos, né, a nossa vida a Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Amém, irmãos? E este Espírito não tem prazer no pecado. Então, quando nós vamos pecar, ele já de antemão já nos repreende. Ele diz, olha, isso não é certo. Ele já mostra para nós que aquilo não é certo. Ele abre uma porta de escape, inclusive, para que a gente fuja, né, daquela tentação. Mas se nós ainda continuamos, se nós caímos, nós pecamos, naquele mesmo momento, né, um abatimento no nosso espírito, na nossa alma, uma tristeza profunda pelo ato cometido, o arrependimento, nós voltamos para Deus, pedimos a Ele perdão pelos nossos pecados e buscamos nunca mais cair naquele pecado. A grande característica do salvo é justamente essa, né? É de viver em obediência à palavra de Deus e de buscar viver para Ele uma vida de santidade. Eu já dei este exemplo, né, aqui na igreja, mas existe, né, um animalzinho chamado armínio. E os caçadores, né, quando vão caçá-lo, eles costumam sujar a toca, a boca da toca, né, desse animalzinho, de forma que depois eles vão caçar este animal, e esse animal, até correndo dos caçadores, dos cães ali e tal, ele chega na portinha da toca dele para entrar, e ele branquinho, todo bonitinho, mas ele vê a toca suja, ele prefere morrer do que entrar na toca e se sujar. O cristão deve ser assim, né? Fazer de todas as formas para não pecar. Buscar, inclusive, não, é melhor eu morrer do que eu cair e viver nessas práticas de pecado. Porquanto Cristo Jesus, ele nos salvou, ele nos libertou do pecado. Amém, irmãos? E nesta libertação a qual ele nos deu em cima do pecado, é que faz, juntamente com o Espírito Santo, que nós não mais tenhamos prazer nesta vida pecaminosa. Nós devemos também atermos, né, a verdade da palavra de Deus. Vamos lá mais uma vez? Agora 1 Timóteo, né? Capítulo 4. 1 Timóteo 4. Versículo 6 e o versículo 7. Nós vimos aí a característica, né, daquilo que os falsos profetas dizem, ensinam, e agora olha só a exortação da palavra de Deus para nós, né, que nós devemos atermos a verdadeira palavra de Deus. Olha, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Né? Então, olha só, rejeita, né, os ensinamentos aí profanos, as fábulas que são ensinadas por esses hereges e continua, né, firme realmente na doutrina a qual lhe foi ensinada. Até algumas pessoas, hoje em dia, né, nós convidamos para vir à igreja, no evangelismo, e todas as pessoas olham e falam assim, né? Mas lá na igreja tem doutrina? Não sei se você já teve alguém falando isso para você, né? Mas lá na igreja tem doutrina? O que elas querem dizer com isso? Elas querem dizer assim, ó, a sua igreja segue a palavra de Deus mesmo ou não?
E, amados, a característica mais forte do batista é justamente que o batista segue e tem, de fato, como única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você pode pegar, por exemplo, né, o movimento presbiteriano. O movimento presbiteriano, eles seguem a palavra de Deus, mas seguem os ensinamentos de Calvino. Inclusive, alguns presbiterianos dão muito mais ênfase nos ensinos de Calvino do que na própria palavra de Deus. Você pega o metodista, né, eles seguem a palavra de Deus, mas seguem também os ensinamentos de John Wesley. E dão ênfase ali em que John Wesley falou, e mesmo que a Bíblia esteja falando o contrário, mas não, John Wesley falou isso. Mas você pega os batistas dão ênfase unicamente, exclusivamente, na palavra de Deus. Amém? É ela. E é justamente isso que nós devemos, né, continuar sendo. É o que a palavra de Deus aqui está nos exortando, a realmente vivermos, né, aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. E justamente porque se nós não assim fizermos, olha lá comigo Oséias. Livro de Oséias. Depois aí de Daniel, né? Capítulo 4. Oséias 4. Verso 6. Fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Né? Então veja aí, o povo de Deus, ele sofre por falta de conhecimento. Estas pessoas, né, estão na garra desses falsos profetas, porque eles faltam o quê? Conhecimento. Porque se eles realmente forem na palavra de Deus, começarem a ler a palavra de Deus, eles vão ver que eles estão sendo ludibriados, né? Enganados com falsos ensinamentos, a qual Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que aqueles mestres deles ali estão dizendo. Nós devemos também tomar cuidado com o fim que os falsos profetas levam os seus seguidores. Veja, né? A palavra de Deus diz aí que eles são lobos, nosso texto, lobos devoradores. Qual é o fim o qual o falso profeta leva os seus seguidores? A morte. E essa morte, irmãos, é a morte eterna mesmo. Porquanto eles nunca ouviram sobre Cristo. Eles nunca ouviram sobre Jesus salva. Mas eles estavam ali todo o tempo ouvindo sobre questão de prosperidade, campanha onde você tem que dar tudo que você tem, se despide de tudo quanto é coisa que você tem lá e coloca lá aos pés daqueles homens. Mas nunca ouviram com que um ensinamento, né, dizendo para eles que eles precisavam entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Ou até ouvem, né, mas de repente em 365 dias do ano eles ouvem uma vez. E o resto é tudo prosperidade. Então, amado, nós devemos tomar cuidado porque o fim, né, desses falsos profetas é levá-los à morte. Eles são ladrões que vêm somente, né, como o Senhor Jesus disse lá em João 10:10, a roubar, matar e destruir. Ensinamento ali, né, de João 10:10, João capítulo 10, né, Jesus está justamente combatendo esses falsos profetas, né, no judaísmo. E ele então olha e depois de ensinar, falando que estes são lobos devoradores também, ensinando que são pessoas que não têm compromisso com a verdade e tudo mais, ele então fecha, né, aqui basicamente esse pensamento no texto de João 10:10, dizendo assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Isso são o que os falsos profetas fazem. E ele diz: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém? O pastor, né, o verdadeiro pastor, ele tem uma preocupação, zelo, né, carinho pelas ovelhas. Então nós vemos aí que o Senhor nos chama, né, a termos cuidado com esses falsos profetas. Segundo, como nós podemos identificar esses falsos profetas? O nosso texto diz assim: por seus frutos o conhecereis. Amém, irmãos? É pelos frutos que nós vamos conhecer se são falsos profetas ou se não são. O critério é que se conhece a árvore, que Jesus ensina aqui, que se conhece a árvore pelo fruto. De repente você pode até não conhecer, ser igual eu, né? Eu não conheço muito plantação, né? Eu sou ruim com esse negócio. De repente eu posso olhar uma mangueira e falar que é um pé de jaca, alguma coisa desse tipo. Sou ruim mesmo. Mas se tiver uma manga no pé, eu reconheço. Não é assim? Se tiver uma jaca no pé, eu reconheço. Então, amado, é pelos frutos, né? Fica muito mais fácil de nós
conhecermos as árvores. E pelos frutos também fica muito mais fácil de nós conhecermos, né, estes falsos profetas. Então, amado, seus frutos não têm valor eterno. A primeira característica que Jesus mostra para nós aí no versículo 22 do nosso texto, diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O trabalho deles, né, não tem valor eterno. Olha a prosperidade. Por mais que estes pastores, falsos pastores, estejam lá, né, dando injeção de ânimo para os seus fiéis para virarem empresários, que eles fazem palestras ensinando como administrar bem a sua empresa e tudo mais, e por mais que aquelas pessoas sentadas nos bancos se enriqueçam, talvez cheguem aí a galgar o primeiro lugar na fila dos milionários, multimilionários neste mundo. Ainda assim, quando eles morrerem, a sua riqueza toda vai ficar nessa terra. Nada vai subir com eles. Ou nada vai descer com eles. Então eles estão muito mais preocupados, né, com estas coisas. Por isso as suas obras, né, não têm valor eterno. O defeito principal dos falsos profetas é o interesse pessoal. O comportamento avesso, né, ao comportamento do bom pastor Jesus Cristo. Olha lá comigo, vamos lá em João 10. Rapidinho aí. Nosso tempo está quase indo, né? João 10, versículo 11 a 13. Então, estes falsos profetas, eles estão interessados em si mesmos. Tira do povo para eles, né? Contrário do que o famoso personagem Robin Hood fazia, né? Roubava dos ricos para dar para os pobres, né? Eles não, eles pegam dos pobres para ficar para eles mesmos, né? Completamente contrário aí. Mas olha só aí, isso é contrário, né? Aquilo que Jesus, o bom pastor, ele fazia. Olha o verso 11 a 13, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Não ele tira a vida das ovelhas, não. Mas ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Olha o verso 12. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, e vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ou seja, não tem nenhum compromisso com as ovelhas. O compromisso é com o dinheiro. Se de repente vier algum problema, larga todo mundo e vamos para o outro lado, agora a gente começa em outro lugar. Lá em Franca, né? Por vezes eu vi isso. Algumas igrejas começando, dessas igrejas, né? Começando em bairros da cidade, e aí passa ali 3, 4, 5, 6 meses, aquela igreja fecha, e aí depois a gente perguntando para as pessoas aí que, de repente, até frequentaram a igreja, as pessoas falam assim, não, é porque não estava arrecadando o suficiente e tal, aí fechou e tal. Olha que coisa, né? Olha que coisa. Então a preocupação, né, não são com almas, não são com as pessoas em si, mas a preocupação está realmente nisso. Olha o verso 13, diz assim: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Olha o verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Olha que diferença, né, irmãos? Nosso Senhor é o exemplo, né, de todo pastor. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nós identificamos, né, este falso profeta também, porque eles não amam as ovelhas, mas somente a si mesmo. Né? Nós falamos aí. Eles só ensinam por dinheiro, só visando lucro, né, financeiro. Um desses pastores, né, hoje nós estamos aí com as redes sociais, está cheio de pastor famosão, né? E um desses pastores famosos aí foi convidado para ir em uma igreja, né, na cidade de Tuverava. E aí, quando o pastor ligou, fazendo convite para essa pessoa cobrou, né, do pastor: olha, eu até vou, mas precisa ser paga aí a quantia, né, de R$300 mil. Rapaz. Estão preocupados, né, com o lucro. Ele só ensina para ter prestígio e fama pessoal. É a realidade. Estão mais preocupados com que muita gente tem muitos seguidores. E seguidores, não porque ele está falando a verdade, nem nada disso, mas seguidores porque ele está falando aquilo que o povo gosta de ouvir. Jesus teve seguidores. Amém, irmãos? Ele teve seguidores. Alguns desses seguidores foram pessoas realmente sinceras.
Porque muitos não ficariam seguindo Jesus da forma como Jesus pregava, se não fosse de sinceridade mesmo de coração. João Batista, né, arrebatava também multidões para o deserto para ouvir ele ensinando, mas também ele não ensinava o que o povo queria. Ele não só falava o que o povo queria ouvir, mas ele ensinava a palavra de Deus. Inclusive os irmãos se lembram, né, ele falando, raça de víbora. Olha só, pensou se a gente chamasse hoje, né, dentro das igrejas, do povo de cobra, seus falsos. Ia ter gente, né, saindo da igreja e com um bicão desse tamanho, né, porque o pastor chamou de agente de cobra, né? Mas, amado, aqueles homens pregaram, né, de forma dura, mas eles pregaram a verdade. Eles pregaram a verdade. Então veja que completamente diferente, né, desses falsos profetas que estão buscando realmente prestígio do seu nome, uma fama pessoal. Ele só ensina para transmitir as suas próprias ideias. De forma que é muito claro a gente ver isso, porque o pastor, né, que começou determinada igreja, ele passa as suas ideias para os próximos, de forma que ele abre, pode estar aqui em São Paulo, e você ir lá no Rio Grande do Sul, e a igreja dele, o pessoal vai estar falando igualzinho ele, até o sotaque é o mesmo, né? Assim, até o sotaque é a mesma coisa. Você olha no cara, o cara é da cabeça chata, cearense de tudo, mas ele está falando com sotaque, né, de carioca. Aquela coisa. Você fala, gente, é um fenômeno, né? Então a gente vendo que realmente as pessoas, os falsos profetas, né, eles não estão preocupados realmente com transmitir a palavra de Deus, eles não estão preocupados com o reino de Deus, eles estão preocupados somente com eles mesmos. Terceiro e último, o juízo de Deus sobre os falsos profetas. Amado, o grande problema em distorcer aquilo que Deus tem dito, o grande problema em não fazer a obra de Deus como Ele mesmo colocou os parâmetros ali para que elas fossem feitas, da forma como ela deve ser feita, é justamente porque, no final de tudo, o que nós não podemos esquecer é que todos nós, seja pastor, seja membro da igreja, seja quem for, todos nós um dia vamos comparecer diante de Deus. E dali não dá para correr, dali não dá para fugir. Não vai ter uma mentira tão bem arquitetada a ponto de enganar Deus, porque a ele ninguém engana. Ninguém engana. Então, amado, virá, né, o juízo de Deus sobre esses falsos profetas. Olha o versículo 23 do nosso texto, ele diz assim, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está reservado, né, a eles um duro juízo. Por não haverem conhecido, né, a Jesus verdadeiramente, eles serão aí apartados pela eternidade de Deus. E junto com eles, aqueles também que os seguiram, que ficaram ali, né, não preocuparam em realmente buscar a verdade na palavra de Deus, mas estavam ali engolindo tudo aquilo que aqueles falsos profetas davam. Serão lançados, né, outro texto diz que eles serão lançados no lago de fogo. Justamente esse é o fim dos falsos profetas. Serão atormentados. Seu juízo, né, será inadiável. Não vai ter como. Não, lembra o texto? Não, Senhor, mas em teu nome nós fizemos maravilhas. Nós curamos, nós expulsamos demônios. No teu nome nós fizemos tantas coisas. Nós fizemos o cego enxergar, nós fizemos o coxo andar, nós fizemos tantas coisas em seu nome. Mas eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu termino com esse texto. Abra lá sua Bíblia em Jeremias. É Ezequiel, irmãos. Ezequiel, capítulo 13. Nós temos aqui em Ezequiel, capítulo 13, a profecia, né, contra os falsos profetas. Na verdade, começa no capítulo 12, né, no versículo 21, e vai até o final do capítulo 13. Mas olha o verso 1 em diante aqui comigo, no capítulo 13, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e dizem aos que só profetizam de seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos,
que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste às brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem, ó Senhor, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tiveste visão de vaidade, e não falaste adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sem que eu, tal, não falei? Então veja aí, Ezequiel, né, falando sobre justamente esses falsos profetas. Falavam que tinham visão, falavam que tinham uma profecia para entregar para alguém, mas que Deus não tinha falado nada. E a palavra, né, dizendo, olha, eu não tenho compromisso nenhum com isso. Verso 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. E quando um dia edifica uma parede, eis que o outro a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que a comprem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva. E vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão, onde está a argamassa com que a cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus, fendei-la-ei no meu furor, com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para consumir. E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Depois os irmãos, se quiserem, podem continuar, né, lendo aí. Mas é chamado que o juízo de Deus recai sobre esses, né, que se tem como servos de Deus, mas no entanto não são. Estão buscando realmente servos para si próprios. Então tome cuidado, né? O mundo está cheio de falsos profetas. Continue com seus olhos em Cristo Jesus, continue com seus olhos, né, na palavra de Deus, aprenda cada vez mais sobre as Sagradas Escrituras, que você vai ter menos possibilidade de ser enganado. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Santíssimo Deus, Pai, nós te agradecemos pelo tempo qual o Senhor nos permitiu termos na tua casa, podermos louvá-lo, adorá-lo e podermos, ó Pai, ouvir um bocado mais da sua palavra. Neste momento, ó Pai, nós suplicamos ao Senhor, ajuda-nos, que nós possamos realmente ter os nossos olhos fitos no teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como exemplo, ó Pai, até mesmo de vida para nós, e também, ó Pai, olharmos para a tua palavra de forma que ela venha nos nortear, ela venha nos conduzir por caminhos corretos diante da tua santa presença. Que nestes dias onde se aumenta o número de falsos profetas, como o Senhor mesmo nos ensinou, que nós possamos estar realmente ligados com a verdade, a tua palavra, e não buscarmos, ó Pai, nesses falsos profetas, palavras que venham nos agradar apenas, mas que realmente nós possamos buscar aquilo que agrada ao Senhor. Ó Pai, proteja-nos da heresia e proteja-nos, ó Pai, do engano. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Sem mais, irmãos, nós estamos encerrados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Deus abençoe.